Olá, eu sou Márcio Teixeira, seja bem-vindo ao meu canal do YouTube. Hoje eu vou falar sobre estar seco espiritualmente por dentro. Não vai embora, porque hoje eu não vou vomitar um monte de versículo para tentar apontar o dedo para você como o dono da verdade. Pelo amor de Deus, não é isso não. Mas, olha, fica até o fim porque eu tenho uma mensagem muito especial para você. Esse vídeo, a ideia desse vídeo nasceu de uma conversa com um amigo muito querido, de muitos anos, né, que eu fiz no Zoom essa semana. E a gente estava conversando novamente sobre business, sobre investimento, bolsa de valores, investimento imobiliário aqui nos Estados Unidos, que aliás é o que eu faço aqui. E foi inevitável na nossa conversa a gente acabar caindo nas questões espirituais da nossa alma e a nossa jornada e a vida com Deus e tal. Esse amigo, ele gradualmente foi abrindo o coração para dizer ele estava seco espiritualmente por dentro. Aquilo mexeu comigo. Primeiro porque ele é um querido, um amigo que eu tenho um carinho muito grande. E depois porque na nossa conversa Deus começou a usar a minha vida para trazer algumas palavras e que foram um alento na vida dele. E falei inclusive para ele, cara, eu vou fazer um vídeo sobre isso, porque eu acho que você não é o único. Tanto não é o único, como eu também um dia já senti isso. E aliás, não é difícil que as pessoas sintam esse sentimento de sequidão, sabe? Aquela aridez espiritual na jornada da vida. E foi muito legal porque ele abriu o coração, eu abri o meu coração também. O que eu vou fazer? Eu vou abrir o meu coração para você hoje, porque eu também já passei por isso. E talvez esse vídeo seja um instrumento do Senhor para abençoar e falar o seu coração. Eu não sei qual o seu contexto de vida, aonde esse vídeo vai chegar, não tenho a menor ideia. E se ele chegou até você, com certeza Deus tem um propósito para isso, e por isso que eu quero que você assista até o fim, né? Talvez você seja o que se chama por aí de um desigrejado. E na maioria das vezes o perfil dessa pessoa é simplesmente essa pessoa olha para a igreja, sabe, e percebe a total irrelevância da igreja para o contexto da sua vida, ou exista uma falta total de preparo naqueles que lideram, né, aquela igreja. E eu não quero aqui mandar mensagem subliminar para ninguém, não preciso disso, não é o propósito, mas é um fato de que muitas vezes isso acontece nas vidas das pessoas que simplesmente não querem mais pisar na igreja. Talvez você tenha se decepcionado profundamente com pessoas ou com um sistema opressivo, né, que, sabe, bota a pessoa dentro de um curral, né, cheio de normas, cheio de regras, cheio de, sabe, de manipulações. E chega uma hora que a pessoa, cara, quer saber, quero sair daqui, não quero saber de negócio de igreja, de pastor. E eu tenho experimentado, né, aqui no canal, através da série O Satanismo na Música, falado para muita gente que não quer saber de igreja, não tem asco. Outro dia uma menina me escreveu, eu tenho asco de igreja, de pastor, de crente. Uau! E como é que você conversa com uma pessoa assim? Tem que ser no amor, tem que ser no tato, né? Porque as pessoas estão já predispostas a, cara, não quero saber desse assunto. Talvez você seja até uma daquelas pessoas que fala assim, olha, eu gosto de Jesus, mas não gosto de crente, nem de igreja e muito menos de pastor. Cansei dessa turma, sabe esse perfil? Aliás, né, pensando bem, não é pra menos, né, cara? Tem tanta barbaridade que acontece, que aparece nas mídias, são tantos canais de YouTube, um falando mal do outro, um metendo a boca no trombone, acusando o pecado do outro. Chega uma hora que as pessoas, e talvez seja esse o seu caso, você olha para aquilo e fala, cara, que evangelho é esse? Que Jesus é esse? Sabe, como se Jesus tivesse a culpa dessa bagunça. Mas chega uma hora que você não quer mais saber disso. Fala, vou viver minha vida, vou tocar minha vida e segue a vida, né? Foi engraçado que eu falei com um conhecido aqui em Orlando já faz algum tempo, né? Ele me ligou e a gente tava se falando, ele falou um negócio interessante, ele falou, cara, eu não aguento mais esse negócio de igreja. Aí ele falou assim pra mim, eu resolvi me reunir aqui em casa com os amigos e todos esses são desigrejados, pessoas que não querem mais saber de estar dentro de um contexto de um CNPJ.
E eu achei aquilo interessante, né? Porque é fruto do reflexo disso que eu estou falando. E aí eu fui perguntando para ele, mas vem cá, como é que funciona essa reunião? Me explica aí. Não, a gente vem aqui, 40 pessoas mais ou menos, se reúnem e tal, e a gente fala da palavra, a gente ora, a gente canta, a gente adora. Eu falei, é mesmo? Eu falei, quem é que dá a palavra? Eu falei, não, eu que trago a palavra toda semana. Eu falei, bom, você sabe que você é o pastor da primeira igreja desigrejados aqui de Orlando. E a gente riu, mas não de uma maneira jocosa, porque a Bíblia diz que você, estando reunido com um ou dois, ali seria, Jesus estaria ali. Isso é uma eclesia, que é um sinônimo de estar em igreja, em comunhão. Mas, cara, você está falando de igreja, mas não quer saber de igreja. Eu sei, calma, mas não leva isso como uma zombaria da minha parte. Eu estou querendo me aproximar do seu coração, dizendo que eu entendo o que você talvez esteja passando, porque eu também já passei por isso, cara. Chegou uma época que eu não queria saber de olhar na cara de pastor, cara. E entrar na igreja, nossa, tem uma igreja que tem um café aqui. Eu tava tão machucado, eu não queria saber de ir, mas eu ia porque, óbvio, eu tinha que levar meus filhos, aquelas coisas, tem que ir na igreja, sabe, aquele checkmark da semana, né? E eu tinha que ir na igreja e tal, e eu falava pra minha mulher, eu não quero nem ouvir louvor, aquele negócio me irrita. E na igreja tinha um café, né? E eu falava pra minha esposa, eu falava só de raiva, né? Eu falava assim, olha, eu vou lá pro bar. Vou ficar no barzinho da igreja, se a igreja tivesse bar, né? Mas no fundo eu queria ficar fora, não queria assistir o culto, não queria assistir louvor, não queria cantar, não queria encontrar pastor, aquela coisa horrorosa, crente vindo falar comigo. Ah, irmão, que irmão, cara! Sai do meu pé, não quero falar com você. E aquilo, óbvio que Deus devia olhar pra mim e desejoso de tratar aquilo no meu coração, né? Por isso que eu tô falando pra você, eu sei o que significa isso. Eu não sei o que aconteceu na sua vida, eu falei um pouco o que aconteceu na minha aqui, né? Mas eu mencionei tudo isso pra você porque eu queria que você soubesse que toda essa tralha, todas essas razões já estiveram dentro do meu coração. Mas um dia Deus tirou, mas um dia eu permiti que aquilo saísse do meu coração. E não tô com isso querendo dizer volta para a igreja, volta para isso, volta para... Não. Segura, deixa eu te explicar. Em Gênesis 26 existe uma história muito interessante nas jornadas da vida de Isaac. E Deus trouxe uma palavra para ele, através de um anjo, que era para ele habitar numa terra que ele mostraria para Isaac. E lá ele seria abençoado, próspero. Isaac foi para aquela terra e ficou ali um bom tempo, mas as circunstâncias da presença naquela terra, né, dele estar ali naquela terra, o levou a pecar. Ele teve medo de ser morto. E foi interessante que ele cometeu um pecado igualzinho de Abraão, que mentiu para Faraó sobre a mulher dele, né, falando que era irmã dele. Isaac fez a mesma coisa, ele mentiu para Abimeleque, dizendo que aquela mulher, Rebeca, na verdade, era irmã dele, né? Depois de um tempo, Abimeleque descobriu aquilo e ele ficou enfurecido com Isaac e falou assim, meu, você tá doido, cara? Eu podia ter entrado em maldição por causa disso. E depois que o pecado dele é descortinado, a Bíblia menciona dos entulhos nos poços de Isaac. E são várias ocorrências de que os poços onde os animais dele bebiam água eram entulhados de pedra, né? E poço de água naquela época era sinônimo de sobrevivência, né? De vida para o rebanho, já que ele era um pecuarista ambulante com as suas ovelhas e ele era muito rico. Não associe o termo ambulante à pobreza aqui, tá? Muito pelo contrário. O rebanho que ele tinha era enorme, a própria Bíblia diz disso, porque ele cresceu muito ali naquela terra. E água e um poço era sinônimo de manter a vida dele economicamente sustentável, né? E mais do que isso, água no deserto significa vida. Os entulhos dos poços de Isaac era uma maneira que o inimigo queria destruir a sua vida e a sua história, o que certamente impactaria a vinda do Messias um dia, porque a promessa da vinda do Messias estava associado à sua descendência. Eu não estou aqui querendo fazer uma analogia dessa história com a sua vida especificamente, como querendo apontar o fato, você está se sentindo seco por dentro por causa de pecado.
Não é isso que eu estou querendo dizer, não é o caso. Mas ao contrário, é mostrar que as circunstâncias da vida podem sim trazer entulhos que enchem o poço das nossas vidas. Foi assim comigo, pode ser assim com você, foi assim com Jacó, entendeu? Mas deixa eu te explicar melhor o que eu quero dizer com isso. A Bíblia nos revela em João capítulo 4 uma história de Jesus que eu julgo ser absolutamente fantástica, que aconteceu justamente na beira de um poço, né? Entre Jesus e a mulher samaritana. Você já deve conhecer essa história, mas se você não conhece, rapidamente, Jesus estava sentado à beira de um poço, era meio-dia, e veio uma mulher pegar água naquele poço, e os dois se conversam ali, etc. E Jesus acaba lidando com o pecado que existia no coração daquela mulher, que era o fato dela ter vários homens, etc. E Jesus oferece para ela a possibilidade dela ter rios de água viva fluindo dentro de si. E ele faz uma comparação entre a água daquele poço, que era uma água parada, proveniente das chuvas, que vivia ali naquele poço ou uma cisterna, versus a água que ele, Jesus, proveria, que nasceria de dentro dessa pessoa, de dentro para fora, chamada água viva, né? Que no fundo era uma metáfora que Jesus estava querendo trazer para ela e para nós hoje, que existe um rio que sai do trono de Deus, isso está em Apocalipse, e essa água é uma água que limpa, que restaura, é uma água eterna, uma água viva, uma água que limpa, restaura, que lava, que sara, e essa água pode jorrar de dentro da nossa vida. E a figura daquela mulher vindo todos os dias ali era uma figura de que aquela água que ela bebia, ela se extinguia. Ela tinha sede e ela voltava todo dia naquela fonte para fazer o mesmo ritual, para tirar aquela água, para voltar, para beber, mas a água que Jesus ofereceria é uma água que não cessa de jorrar e que sacia a nossa sede. Sabe o que é interessante aqui? O foco aqui não é o tipo de vida que a gente leva, que nos leva à sequidão que existe dentro de nós. O foco aqui é a ausência de água no deserto. Sabe, a história do livro do Êxodo é um resumo da nossa vida, né? Eles saem do Egito, miraculosamente Deus faz um milagre de abrir o mar, eles passam entre o mar, ali é um símbolo da salvação que existe na pessoa de Cristo através desse poder de Deus, e eles entram na jornada do deserto para uma terra prometida, ou seja, o deserto, nesse caso, é uma metáfora da nossa vida, da nossa existência, porque o deserto não é o destino final da nossa vida. Nosso destino final da nossa vida é a terra prometida, né? Então o deserto passa a ser um sinônimo da nossa jornada nessa vida. E Deus sabe que na jornada dessa vida nós precisaríamos de água. E Deus deu a Moisés, bate na pedra e fluiria a água. Quantos poços foram abertos no deserto para que eles tomassem água? Então água e deserto são duas coisas que andam muito próximas. O poço, que eu estava falando ainda há pouco, é uma metáfora da nossa alma. Nota que ali naquele poço da história com a mulher samaritana não tinha placa de igreja, votos a serem cumpridos, cobrança porque você não foi à igreja ou reuniões, não tomou a ceia, não tinha tabelinha de leitura e oração diária. Ali não tinha as famosas amizades por interesse. Aliás, aquela mulher estava ali meio-dia porque ela era desprezada pelas mulheres da sociedade. Porque pegar água ao meio-dia, meu amigo, é pegar água no pior horário do dia. E as mulheres iam no poço mais cedo, que era mais fresco. Ali naquele poço não tinha ninguém pedindo dinheiro ou oferta. Ali não tinha regras ou mandamentos de homens, ou seja, ali não tinha manipulação, entendeu? Sabe o que é mais incrível para mim nessa história? Ali tinham duas coisas, aliás, três coisas. A palavra materializada em Jesus, Jesus é a palavra materializada, esperando por uma alma com sede. E Jesus sabia exatamente quem era aquela alma. E a terceira coisa que existia ali era um ponto de interrogação. Sabe, um ponto de interrogação de qual água aquela mulher optaria em consumir. Ou a água do poço, ou a água do sistema, ou a água oferecida pelo homem, fruto de cavar um poço manualmente para tentar suprir uma suposta sede
aliás, suposta não, uma real sede da alma, ou a água que Jesus estava oferecendo. Sabe, eu acho muito lindo um versículo que existe em Isaías 1,18, que diz o seguinte: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Bom, agora lê novamente o início desse versículo. Vinde, pois, e arrazoemos. Deus nos chama para arrazoar com Ele. Olha que loucura, cara. O Criador do universo, o Criador dos céus e da terra, Ele para tudo o que Ele estiver fazendo e faz um convite para mim e para você hoje de vinde e arrazoemos. Agora, pare e pensa, cara. O que é arrazoar com Deus? Sabe o que significa isso? Significa Deus nos chamando para uma conversa face a face com Ele, para que nós, eu e você, apresentemos a Ele as nossas razões. Isso é arrazoar com Deus. E nesse contexto, Deus te chama, Deus me chama para arrazoar com Ele as razões pelas quais você e eu chegamos a esse estado de sequidão da alma. Porque se Ele é o doador da água da vida, se do trono dele sai aquilo que nos sacia, aquilo que nos lava, que nos refrigera, Ele quer saber, deixa eu entender o que está acontecendo. Muito embora Ele saiba o que seja, Ele quer ouvir de você, Ele quer ver você expressar aquilo que está lhe trazendo essa sequidão. Sabe, quais são os entulhos no poço da sua alma? É isso que Deus quer ouvir de nós, a verdade. E sabe o que é mais lindo nesse versículo de Isaías? É a segunda parte. Olha o caráter de Deus. Ele sabe, a outra parte do versículo, depois de arrazoar, diz o seguinte: ainda que seja pecado o que você vem apresentar na minha presença, nas suas razões, ainda que seja um pecado, como foi com Isaac, que teve medo e pecou por causa da mentira, ainda que seja pecado, Ele está dizendo para você, olha, eu já te perdoei. Ou seja, Ele quer que você confesse. E se for fruto de pecado, olha o que o versículo fala. Os seus pecados, se eles forem vermelhos, né, como a escarlata, e é uma cor absurda, né, no sentido de preeminência, o que ele vai fazer com aquilo? Eles se tornarão brancos como a neve. Querendo dizer para você, olha só, eu já provi uma forma de perdoar qualquer nhaca que você traga na minha presença que se diga respeito ao pecado. Sabe por quê? Porque talvez aquilo que esteja no seu coração, entulhando o seu coração, te trazendo essa sequidão de alma, pode não ser pecado. Pode não ser fruto de um erro seu, mas pode ter sido fruto de alguma coisa que fizeram contra você. E é por isso que Ele quer que você apresente as suas razões. Mas tem um detalhe. Onde é o local que existe esse encontro para você arrazoar com Deus? Sabe onde? Eu vou te mostrar. Vou pegar a minha maquete do tabernáculo e vou te mostrar. Esse local aqui, que está coberto, era chamada Tenda do Encontro, que ficava em volta do átrio, que é essa parte aqui em branco. Lembra que tem uma porta só que vai para dentro dessa tenda, tá vendo? Essa área aqui, essa porta. Por isso que Jesus falou, eu sou o único caminho, a verdade e a vida. Eu sou a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai senão por mim. Então, o único local é aqui, ó, no Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança. Deixa eu ir para trás um pouquinho para você poder ver. Tá vendo? Esse local onde está a Arca da Aliança é o local do encontro. É aqui
por causa do sangue de Cristo que nós podemos entrar, lembrar que aqui houve um sacrifício de perdão dos nossos pecados. Está vendo que Deus fala, vinde, ou seja, entra nessa presença, ainda que os seus pecados sejam terríveis, ele já foi perdoado. Então não é o ponto de você somente apresentar os pecados, se houver pecado. O lance é você entrar e falar face a face com ele aqui. Sabe por quê? Porque o local de encontro se dá numa mesa. Sabe que mesa? Essa mesa aqui, ó. Opa, caiu aqui, caiu o altar aqui do incenso. Vamos lá. A mesa do encontro ficava aqui, tá vendo aqui, ó? A mesa dos pães da proposição, que ficava em frente ao menorá. Esse local aqui era escondido, tá vendo? Ninguém via, não tinha luz ali dentro. A única luz que tinha era do candelabro, que fala da palavra de Deus, que ilumina as circunstâncias da nossa vida. E essa mesa aqui, ela estava diretamente oposta à Arca da Aliança, onde existia o chamado propiciatório. Então você se assenta nesse local, nesse ponto, na presença de Deus. É você e Deus. Aqui não tem placa, aqui não tem presbítero, aqui não tem regra. A única regra é, fala comigo face a face e abre teu coração. Então, esse local onde você entra no silêncio com Deus. Aqui não tem o barulho, aqui não tem o barulho da congregação, aqui não tem aquele lance de você fazer assim, se vestir assado. Aqui é você com Deus, onde ninguém vê. É você com Deus. Aí você entra e senta nessa mesa. Porque do outro lado da mesa se assenta quem? O Criador. Aqui, ó, tá aqui, ó. No tabernáculo você vê essa figura que eu tô te falando. Aqui tá a Arca da Aliança. Interessante é que em cima da Arca da Aliança, ó, aqui tá a Arca da Aliança. Vou te mostrar onde Deus se assenta, ok? Em cima da Arca da Aliança, aliás, a Arca da Aliança era uma representação da pessoa de Deus. Ela diz respeito à santidade, ao poder e à glória de Deus, era representado nessa Arca da Aliança. E a Arca da Aliança ela tinha duas partes, tinha esse baú embaixo e tinha essa tampa aqui, ó. Essa tampa é chamada de propiciatório. Por quê? Porque nesse local o sangue do cordeiro era aspergido diante do Senhor. Aqui tem dois querubins que simbolizam os anjos que estavam mais perto do trono de Deus. Então, essa simbologia que eu estou te mostrando aqui é o local onde Deus se manifestava ao homem, falando com o sumo sacerdote. Então, esse é o local mais próximo da representatividade do trono de Deus na terra. Cara, olha que loucura! E Deus se assentava onde? No meio desses anjos. Onde estava Deus? Figurativamente, essa é uma simbologia do trono de Deus. E eu sei que no português a palavra propiciatório é uma palavra assim meio complicada de se entender, mas era um local propício para o sangue do cordeiro ser colocado, aspergido, né, para ser aceito e ser propício com o perdão do pecado da nação. Mas eu gosto muito do termo que o inglês utiliza para esse local, para essa tampa aqui. Não é propiciatório. No inglês eles chamam de mercy seat, ou assento da misericórdia. Então, figurativamente falando, você se assenta de um lado da mesa com as suas razões e do outro lado, no Santo dos Santos, diante do trono da glória de Deus, se assenta Deus num trono chamado o assento da misericórdia. Isso é uma coisa meio confusa, uma mesa, né, cara? É simples. Sabe por quê? Porque mesa, na Bíblia, simboliza reconciliação. Simboliza o encontro de duas partes. A Bíblia, lembra que no Salmo 23 a Bíblia diz o seguinte: prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos? E por quê? Porque sentado naquela mesa, Davi poderia lidar com as contendas da vida. Por isso que fala, prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Ou seja, Davi queria lidar com aquelas circunstâncias. Talvez essa seja uma metáfora sobre lidar com os entulhadores da nossa alma. E talvez esses entulhadores da nossa alma, ou que sejam talvez os inimigos da nossa vida, vamos assim dizer, nem sempre estejam representados em pessoas.
mas talvez estejam representados em circunstâncias, talvez esteja representado em feridas da nossa alma, feridas na história que a gente passou, mágoas com outras pessoas. Lembra que outra figura importante sobre mesa é Jesus assentado na mesa com os discípulos na última ceia, lembra? E ali ele sela a nova aliança, e falando do pão, falando do vinho, esse é o cálice, enfim, e mostrando que aquilo seria o símbolo da nova aliança, que aliás foi a única coisa que ele pediu para que a gente fizesse. Ó, fazer isso em memória de mim. E agora, tá ali você, sentado à mesa com o Pai, sentado à mesa da misericórdia, e Deus te pergunta: quais são as suas razões? Essa pergunta é muito profunda. Sabe por quê? Porque essa palavra misericórdia é a junção de duas palavras. Primeiro, miséria e cardio, né? Significa que Deus tem compaixão das mazelas do nosso coração. Deus tem compaixão daquilo que entulha a nossa alma. E não compaixão de ter pena, mas a compaixão que é poderosa o suficiente para arrancar os entulhos da nossa alma. Mas a única pergunta que resta é: você quer permitir que esses entulhos sejam removidos para que a sequidão do seu coração se extingua ou termine? Porque essa é a única maneira do poço da sua alma experimentar a água da vida que Jesus nos oferece. A água que limpa, a água que lava, a água que restaura, a água que alimenta. Eu gosto desse lugar, sabe, de sentar com Deus, porque nessa mesa, junto àquele assento de misericórdia onde Ele está, estão somente eu e Deus. Tem mais ninguém. Sou eu e Deus. É você e Deus. Uma mesa, as suas razões, mas tem o seguinte: da mesma maneira que você vai falar as suas razões, porque Deus também vai apresentar as razões dele. Sabe por quê? Porque Deus não é o nosso serviçal. Deus não é o nosso mordomo que a gente pede e ora, manda para que a nossa vida seja desse jeito, daquele jeito. Muito pelo contrário. A Bíblia diz que Deus tem um plano na nossa vida, Deus é o Senhor da nossa vida e Ele concede a você o direito de você seguir os planos dele ou seguir os planos do seu coração. E a Bíblia também diz que o coração do homem é enganoso e corre para o mal. Seguimos os passos que Deus tem ordenado para nós, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o que mais Ele fará. Talvez Deus tenha permitido você chegar até esse momento de sequidão na sua vida, para que Ele pudesse remover e mostrar para você todo o entulho que Ele nunca propôs que estivesse no seu coração, que impedia ou que impede o relacionamento dele face a face com você. Talvez esse momento seja o momento onde você vai descobrir que a sua vida e o seu relacionamento com Deus não é sobre pessoas. Não é sobre placas, não é sobre formalidade ou mesmo convicções pessoais suas, mas é sobre um mestre que te espera a cada manhã para derramar sobre você a água da vida dele e convida você a negar-se a si mesmo, carregar a tua cruz e segui-lo. Agora minha pergunta é: se a água da vida está na sua cabeceira fechada, o que você espera que vai ser da sua vida? O que você espera que vai ser no seu coração? Eu não quero trazer um peso sobre você de culpa, mas muitas vezes os entulhos da nossa alma, a primeira coisa que a gente faz é fechar o livro, fechar a Bíblia, guardar lá na gaveta e tchau. É ou não é? Sabe, tem uma história muito interessante de alguém que passou por um momento assim na Bíblia. Foi Elias, no capítulo 19 do livro de 1 Reis. Elias sofreu um esgotamento espiritual, ele sofreu uma sequidão de alma, talvez por medo, porque ele passou um momento tão grandioso, né, naquele embate com os profetas de Baal no capítulo 18, 400 foram mortos e aí Jezabel se levantou contra ele: eu vou matar esse cara, eu vou perseguir esse cara. Então ele foge para uma caverna, né?
com 3 amigos, mão dada com 3 amigos circunstanciais. Sabe quais eram os amigos? O medo, a angústia e a frustração. E Deus permitiu que ele fosse. Deus permitiu que ele entrasse naquela caverna, na escuridão da sua alma, né? E foi interessante que Deus foi até lá naquele local. Exatamente, ele utilizou esse princípio de Isaías 18, mas usando palavras diferentes com Elias. Ao invés dele falar vinde, né, como está em Isaías 1,18, ele usou uma outra forma muito interessante. Está em 1 Reis, capítulo 19, de 9 a 11. Deixa eu ler para você rapidamente aqui. Ali entrou numa caverna onde passou a noite. Olha, interessante, né? 2 metáforas de trevas da alma, né? A noite e a caverna, né? A escuridão da caverna. Mas tudo bem, vamos seguindo. Ele veio a palavra do Senhor dizendo: que fazes aqui, Elias? É isso que Deus quer falar com a gente hoje, quando a gente está seco na alma. Cara, por que você está seco? O que aconteceu? Você acha que Deus não sabia que Elias estava fazendo na caverna? Você acha que Deus não sabe o que acontece no seu coração? Óbvio que sabe. Mas olha o que ele falou com Elias. Respondeu ele: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu e agora estão tentando matar-me também. Ou seja, ele arrazoou com Deus. Ele trouxe para Deus as razões pelas quais ele estava naquela caverna. Aí olha o que Deus faz. Vem para fora e põe-se neste monte perante a face do Senhor, pois ele vai passar. Esse é o convite do vinde que Deus fez para Isaías. Então, esquece os homens, esquece o ato religioso de estar na igreja, esquece os rituais do passado, os ritos, as demandas, as cobranças, os olhares feios, os olhares de julgamento, esquece esse lixo que entulha a sua alma. Mas o vinde demanda uma resposta e tem que partir de você. Sabe? É de você que tem que partir o passo de caminhar em direção ao Senhor, de sair do governo, do controle daquela situação, das suas razões pessoais pelas quais você justifica os entulhos da alma, entendeu? Como Elias fez ainda há pouco, e você ir em direção ao Senhor para que Ele vai passar na sua frente, face a face. E mesmo se você não tiver forças o suficiente na sua alma para você dar o primeiro passo em direção ao Senhor, a Bíblia diz que basta invocar o nome de Jesus. Ele é o bom pastor que vai te guiar às águas tranquilas e trazer refrigério para sua alma, num relacionamento tão diferente, tão novo, que essa é a proposta do Mestre que te espera no poço da sua alma e convida você a responder que tipo de poço você quer, que convida você a escolher. Ou você escolhe a água do sistema das suas circunstâncias atuais, que talvez te levaram à sequidão, ou você apresenta essas razões para Ele e permita que Ele te encha da água da vida e essa água leve esse entulho embora. Eu espero que esse vídeo, sinceramente, possa ter te ajudado a trazer uma dimensão diferente dessa circunstância e que você possa fazer a escolha certa. Deus te ama. Deus não quer ver você nessa circunstância de sequidão, mas acredite, no dia que você se sentar com o Senhor e apresentar as suas razões, deixa Ele te apresentar os planos dele para a sua vida, que são planos de paz, porque os pensamentos dele não são como são os vossos pensamentos, são mais altos, os caminhos dele são mais elevados. Você não acha que ele teria a total capacidade de desentulhar o seu coração e trazer a verdadeira água para você? Sabe por que eu sei disso? Sabe por que eu tenho autoridade para falar isso para você? Por uma razão simples, porque eu passei por isso. E se eu me propus a fazer um vídeo contando isso, é porque eu fiz tudo isso que eu te falei, meu. Eu arrazoei com ele, expus todas as minhas razões. Aí eu falei, Senhor, agora fale o Senhor
traz as tuas razões. E rapaz, ele falou. Deus te abençoe e eu espero que esse vídeo tenha falado ao seu coração. Deixa a sua mensagem, dá um like nesse vídeo, compartilha com alguém que você se lembrar e que esse vídeo traga um renovo de alma na tua vida. Deus te abençoe.